último livro da Bíblia chama-se Apocalipse. E Apocalipse é uma palavra grega que significa revelação. E quando você abre o livro do Apocalipse e começa a ler, o primeiro capítulo é uma descrição da pessoa e que define o propósito do livro. O primeiro versículo de Apocalipse 1 diz: revelação de Jesus Cristo. É a primeira frase do texto. O que vem depois é tudo muito interessante, mas a revelação se aplica a Jesus Cristo. Eu, como pastor, há mais de 40 anos, tenho no meu coração uma carga, um peso de preocupação, não só com o mundo, mas com as ovelhas do rebanho. Não sei se você sabe, no plano natural, a ovelha, dentre os animais no mundo, é um animal que não tem senso de direção. Além disto, segundo um pastor de ovelhas, a ovelha, ela, quando vai assentar-se, ela procura assentar-se assim com as patas para frente, porque se ela deitar de lado, ela não consegue levantar mais por causa do tamanho da sua barriga, e o peso fica todo concentrado aqui, ela não consegue levantar só. Então, porque ela é limitada fisicamente e porque ela não tem senso de direção, ela precisa de um pastor, precisa de um guia que vai à frente. E Jesus se declarou: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Todos nós aqui somos ovelhas, eu sou também. Tanto eu quanto você precisamos de direção na nossa vida. Precisamos de um pastor. Primeiramente do pastor Jesus. Em segundo lugar, de um pastor físico. Pastor, né? Porque tem pastor e pastor. Tem pastor que não é pastor, só tem título. Tem pastor que é mais cego do que a ovelha, porque ele não conhece o padrão bíblico do que é ser pastor. Então ele tem o título, ele fez uma teologia, uma faculdade. Maravilha, é bom estudar, mas é melhor que estudar é ser pastor de verdade, segundo o coração de Deus. Aí eu encontro nas Escrituras, por isso essa minha oração, desvendo os meus olhos. A gente não posso ler a Bíblia sem uma interferência do Espírito Santo, para me dar o entendimento espiritual que eu preciso, a revelação. Então eu encontro na Bíblia, no conselho de Jetro a Moisés, os 4 pilares que identifica, que caracteriza um pastor verdadeiro. Quando Jetro percebeu que Moisés estava querendo desenvolver uma tarefa pesadíssima de atender todo o povo de Israel, ele disse: essa obra para você não vai aguentar até o fim, é muita gente. Então vou te dar um conselho. Primeiro, separa no meio do povo líderes e os estabelece como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. As causas menores eles aconselham e orientam e ajudam o povo, e as causas maiores vêm à sua mão. Tudo entre o povo, Moisés escolhe, olha só as características que qualificam um líder e um pastor. Escolhe dentro do povo homens tementes a Deus. Primeira. Segundo, homens capazes. É preciso ter capacitação. Terceiro, homens de verdade, porque está cheio de homem de mentira. Em quarto lugar, homens não avarentos, porque a avareza é idolatria e os idólatras não herdarão o reino dos céus. Pastor não pode ser avarento, não só no sentido material, mas no sentido de poupar-se a si mesmo, no sentido de atrair atenção para si mesmo. É muito fácil para nós fazermos isso, porque nós estamos em exposição o tempo todo, somos figuras públicas.
Mas se enveredarmos por esse caminho, nós estaremos pecando, estaremos indo contra a vontade de Deus e entraremos em maldição. Então eu tenho que ser um homem temente a Deus, eu tenho que ser um homem capaz, eu tenho que ser um homem de verdade, eu tenho que ser um homem não avarento, não idólatra. Como músico, compositor, conhecido, eu podia ser um Deus, me portar como alguns que a gente sabe por aí. Eu podia desenvolver uma atividade em que eu chamasse e atraísse a atenção das pessoas para mim. Mó moleza fazer isso. Mas e Deus? E a minha consciência? E o meu testemunho? E minha família? E as ovelhas que eu pastorei? Vão pensar o quê de mim se eu andar por esse caminho? E Deus? E o julgamento de Deus? Então eu tenho que fazer uma escolha todos os dias, diária. Senhor, eu não vou andar por aí, porque eu não fui chamado para isso. No reino de Deus não existem estrelas. No meio evangélico, sim, mas no reino de Deus, não. Eu não sou só um cidadão do meio evangélico, sou também, mas eu sou um cidadão do reino de Deus. E no reino de Deus só existe uma estrela, a resplandecente estrela da manhã, o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que vive eternamente, aquele que habita na luz imarcessível. Jesus é o único Rei, a única estrela, o único astro nesta constelação. Com essas coisas não se brinca, irmãos. Tentados nós vamos ser sempre, mas a escolha está aqui diante dos meus olhos. E Jetro disse mais uma coisa para Moisés: sê tu pelo povo. O que significa isso? Seja intercessor do povo que você pastoreia, Ademar. Segunda coisa, declara-lhes os estatutos. Pastor tem que ser ensinador da palavra de Deus. Tem pastor que prega sermão, bonito pra caramba, porém ineficiente. Sabe por quê? Porque o povo não precisa de sermão bonito, o povo precisa de palavra revelada. E é minha obrigação ter palavra revelada no coração, assim como Deus tem me dado cânticos por revelação também, porque é isso que vai ficar. Não é o meu sermão bonito, bem preparado. Não que não devamos preparar bem os sermões. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da essência. Estou falando do propósito do coração de Deus. Sabe o que diz Isaías 8:21? Diz assim: à lei e ao testemunho, se eles não falarem conforme essa palavra, nunca verão a alva. Tem gente brincando de ministério. Tem gente brincando de ser pastor. Tem gente brincando de ser ministro de louvor. Estão chamando a atenção para si. I am the best. Não existe adorador como eu. Foi isso que levou Lúcifer para o inferno. Isaías 14, do verso 8 em diante. Ele disse: exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus, serei semelhante ao Altíssimo. Veja só a pretensão. Você sabe que a posição de poder, a tendência era te encaminhar para uma situação de cegueira. E a cegueira te induz à insanidade. Quando aparece um sujeito aí que fazendo besteira, o que precedeu essa besteira que se tornou pública é que ele se rendeu à sensação de poder e de domínio. E como ele não tratou aquilo, não tratou esse primeiro estágio, ele foi empurrado para o segundo estágio, que é a cegueira. O cara não entende o erro que ele está cometendo, não consegue enxergar mais. E o segundo estágio o empurra para o terceiro estágio, que é a insanidade. Maluquice, xaropice que esse cara está fazendo. E está cheio de gente assim, tanto na sociedade onde vivemos, como no nosso meio também, infelizmente. Se tornaram insanos, loucos.
Por isso que precisamos de guias. Então, completando aqui o conselho de Jetro para Moisés: sê tu pelo povo, intercessor. Eu tenho que carregar o rebanho aqui no meu peito, no meu coração. Orar, ter uma lista das necessidades das famílias. Eu tenho um amigo lá em Toronto, pastor Seni, não sei se você o conhece. Eu estive ano passado lá com ele, ministrando lá na sua igreja. E eu fiquei hospedado na casa dele. Quando eu acordava pela manhã, tipo assim, 7h30, 8h, cadê o pastor Seni? Não estava, sabe por quê? Todos os dias, religiosamente, às 6h da manhã, ele vai para o templo orar pelo rebanho. E eu fiquei observando isso. Mesmo eu estando hospedado lá, ele cumpria o compromisso dele. Todos os dias, 6h da manhã. O pastor é intercessor. O pastor é pai. O pastor é acolhedor. Eu não sou pastor aqui em Brasília, eu sou pastor em São Paulo. Mas ontem, terminando o culto lá na igreja da Filadélfia, uma pessoa me procurou e disse: ora por mim, pastor. Você pode orar por mim? Posso. Qual é a sua situação? Aí as lágrimas: eu não consigo perdoar as pessoas que me machucaram. Eu falei: quanto tempo faz isso? Eu tinha 13 anos, hoje eu tenho 30. O que você acha que eu devo fazer, pastor? Eu falei: você ouviu a palavra hoje à noite? Você precisa de um encontro com Jesus. Eu falei para ela: você precisa da revelação de Jesus Cristo, para que Ele remova esta raiz de amargura do seu coração. Porque Provérbios 28:13, eu disse para ela, diz assim: o que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Eu falei: a cura está nas suas mãos. Eu não posso fazer nada por você, nem Deus pode, a decisão é sua. Eu falei para ela: é você que tem. Aí eu fiz uma oração com ela. Eu falei: repita as minhas palavras. E fui falando as coisas que o Senhor me dá. E abençoei aquela senhora, com o coração moído. E está cheio de gente assim nas igrejas, machucadas, feridas, sem perspectiva, sem ânimo. A palavra ânimo vem de ânima, alma doente, enferma. Então Jetro disse: sê tu pelo povo, intercede, declara-lhes os estatutos, ensina, põe a palavra na boca do povo. Terceira coisa que ele disse: mostra-lhes o caminho. O pastor é guia, ele mostra caminho, aponta direções. A porta da saída está ali, ó. Quarta coisa: mostra-lhes a obra que devem fazer. Porque eu vou dizer uma coisa para você, meu querido, minha querida: não existe cristianismo sedentário. Precisa falar mais alguma coisa? Não existe zona de conforto. O cristão só é cristão porque ele se parece com Cristo, que é o significado da palavra cristão. Os parecidos com Cristo. Jesus era sedentário? Jesus era acomodado? Não. Basta ao discípulo ser como seu mestre. É simples assim. Eu sou cristão, então você é igual ao seu mestre. Seu mestre não era sedentário. O seu mestre, que você diz viver em você, não era acomodado. Fui no culto, dei meu dízimo, dei minha oferta, cantei uns cantiquinhos lá, agora eu vou para casa. Só volto daqui uma semana. Quero dizer para você, se alguém disse para você que isso é cristianismo, você foi enganado. Você está numa situação de risco. Aconselho você, como amigo seu, a rever esta sua postura. Não sei o que fazer. Conversa com o pastor. Conversa com pessoas maduras. Que se você continuar assim, a coisa vai ficar feia pro seu lado. Sem necessidade. Porque você é uma pessoa inteligente, saudável, bonita, etc. Você só tem que ser um imitador de Cristo. Até porque, meus queridos,
Jesus fez uma advertência seríssima, registrada em Mateus 25, versículo 10 em diante. Jesus está diante do seu trono, à sua direita as ovelhas, à sua esquerda os bodes. E aí vem a sua palavra dizendo assim: vinde, benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estava nu e me cobriste, eu era estrangeiro e me acolheste, eu estava preso e visitaste-me, estava enfermo, fostes ver-me. Quando te fizemos isso, Senhor? Quando fizeste a um desses meus pequeninos, a mim me fizeste. E ao grupo que está à sua esquerda, os bodes, vão para a perdição eterna reservada para aqueles que, quando eu tive fome, não me deram pão, quando eu tive sede, não me deram. Gente, deixa eu dizer uma coisa séria. Esse cenário envolve todos nós que aqui estamos, a partir de nós, pastores. Um dia você e eu vamos estar nessa situação. Mas qual lado? Que lado você vai estar? Na esquerda ou na direita? Nós temos que rever. Nós temos que pensar. Mas então, é uma obrigação? Não é uma obrigação. É uma imposição? Também não é uma imposição. É uma lei? Também não é uma lei. É uma regra? Também não é uma regra. O que é então? É vida. Quem tem o filho, completa para mim a frase do versículo. Quem tem o filho, tem a vida. Gente, vocês precisam ler a Bíblia, hein? Quem tem o filho, tem a vida. E quem tem vida, distribui vida. Não, ninguém me obriga. Demar, você tem que dar pão para quem come. Ninguém, na minha igreja a gente não faz assim. Você é obrigado a... Não, ninguém é obrigado a nada. Nosso compromisso é repartir vida. Olha só o que Paulo fala em Coríntios. Se alguém está em Cristo, é nova as coisas velhas, eis que tudo se fez novo. Porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, e Ele pôs em nós a palavra da reconciliação, e Ele nos deu o ministério da reconciliação. Somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse: rogamos-vos que vos reconcilieis com Deus. Olha a sequência dos acontecimentos. Primeiro, uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. O velho homem foi crucificado. Uma nova criatura. Nova criatura. Tem uma música assim. Novo homem eu sou. As coisas velhas já passaram. Você, Deus, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. O coração é novo. A natureza nova. Vós tendes a mente de Cristo. Vós não recebeste o espírito do mundo, como diz Paulo, mas o espírito que procede de Deus, para discernir todas as coisas. O homem espiritual discerne bem todas as coisas. Ele por ninguém é discernido. É nova vida. É uma nova dimensão. É uma nova essência. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da semente incorruptível, pela palavra de Deus, a qual é viva e permanece para sempre. Se eu fui gerado por uma semente incorruptível, que fruto eu vou produzir? Fruto incorruptível. O novo homem, diz Paulo, Colossenses 3,10, o novo homem se renova, o novo homem se renova, o novo homem se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Colossenses 3,10, Paulo fala isso. Além de ser um novo homem, ele se renova. O amor dele por Deus se renova, o amor dele pela esposa, pelo marido e pelos filhos, por pessoas, se renova. Não existe lei, não existe regra que te leva a que te remete a essa experiência, meu querido, minha querida. É uma relação de causa e efeito. A causa é o encontro. Por isso que eu disse para aquela moça, onde você precisa ter um encontro com Jesus, que eu falei hoje aqui. Revelação de Jesus.
que quando você tiver um encontro com Jesus, você vai liberar perdão e você vai ser uma pessoa saudável. Nós só ficamos enfermos por culpa nossa mesmo, muitas vezes, né? As situações indiretamente nos afetam, mas as situações que nós acabamos cooperando para, como o caso dessa querida. Eu não conseguia, não consigo, não consigo. É verdade, a gente não consegue, mas quem vive em nós consegue. Tem muita coisa que eu não consigo também, mas o Jesus que vive em mim consegue todas as coisas. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então Deus tem chamado a mim e a você para uma outra dimensão, para uma outra realidade de vida. Não tem como você ser sedentário. Não tem como você ser acomodado, ser indiferente, insensível às pessoas. Não tem como. O cristão, ele não consegue ser insensível às pessoas. Que ele vê não só com os olhos físicos, ele vê com os olhos espirituais, ele sente com o coração de Deus a miséria do outro. A palavra misericórdia significa isso, sentir com o coração a miséria de outrem. O Deus que habita em nós é um Deus de misericórdia, é um Deus de reconciliação, como eu acabei de citar aqui. Ele pôs em nós a palavra da reconciliação. Meu ministério não é do louvor nem da música, meu ministério é o ministério da reconciliação. Eu recebi o ministério da reconciliação. Eu uso a música, uso os livros como ferramentas para acessar as pessoas, para que elas se reconciliem com Deus. É só isso. Não tem mágica, não tem esquema, não tem técnica, não tem método, não tem receita. Tem Bíblia, tem Palavra de Deus, tem o Espírito Santo que habita em nós. Ele nos faz ousados e intrépidos, como você vê no livro de Atos dos Apóstolos. Com ousadia, eles davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Sabe do que você quer ser uma pessoa abençoada? Quantos querem ser uma pessoa? Além do que você já é. Quantos já são abençoados? Tá. Quantos querem ser mais abençoados? Então, é um conselho aqui do tio Ademar. Busque ter uma revelação de Jesus todos os dias da sua vida, se possível. Como assim? Vai aparecer uma visão? Não, vai aparecer aqui, ó. A revelação está aqui. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o princípio e o fim. Aquele que foi morto, mas eis que estou vivo para sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Foi o que João ouviu no capítulo 1 de Apocalipse. Diz o texto, versículo 10. Quando me virei para ver quem falava comigo, João dizendo aqui no Apocalipse 1. Quando eu me virei para ver, os meus olhos contemplaram alguém com uma figura como do filho de homem, uma figura humana, mas as suas vestes, vestido de um talar branco e de um cinto até a sua cintura. Os seus olhos eram como chamas de fogo, seu cabelo como a branca lã, branca neve. Da sua boca saiu uma espada de 2 gumes, e a sua voz era como voz de muitas águas, e os seus pés como calçados com um latão reluzente. E quando eu vi, diz João, e quando eu vi, eu caí como morto, e senti uma mão sobre mim, dizendo: não temas, João, não temas, João, não temas, João. Eu sou o primeiro, eu sou o último, aquele que foi morto, mas eis que estou vivo para sempre, e tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Quero dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que esse é o combustível da minha fé. Não é o louvor nem a adoração, é a palavra e a revelação de Jesus. Eu só tenho cânticos porque eu tenho a revelação da palavra de Jesus. Eu preciso disto.
É como se fosse o meu oxigênio. Eu preciso ler a Bíblia. Não é questão de obrigação, é de necessidade. As palavras que eu vos disse são espírito e vida, diz Jesus. A letra mata, o espírito vivifica. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Não é qualquer palavra, é a palavra do céu. Para sempre está firmada no céu a tua palavra. Salmo 119, 89. Olha só como a palavra é poderosa. Alguns anos atrás, minha filha do meio ela cursava naquela época ainda o segundo grau. Nem sei se faz segundo grau que fala, nem sei mais. Ele ia ter uma prova de matemática. Disse: pai, eu não vou conseguir. Eu falei: peraí. Você estudou? Estudei. Como é que você nem fez a prova e está dizendo que não vai conseguir? Não, pai, ela, assim, tem filho da gente que tem um grau de ansiedade elevadíssimo. Eu falei: peraí, então faz aqui. Faz um favor para mim, filha. Aí eu peguei a Bíblia. Falei: lê esse versículo aqui. Salmo 119, 99 diz: tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque guardo a tua palavra. Eu pedi para ela ler em voz alta, para que ela exercitar a fé dela. Eu falei: agora nós vamos orar. Pus a mão nela: Senhor, segundo esta palavra, eu abençoo a Mariana para que ela seja bem sucedida no teste que ela vai fazer amanhã. Quer saber o resultado? Tirou nota 11. Eu estou brincando. Ela tirou 9,5, porque ela creu na palavra de Deus. Palavra viva. É assim que a gente educa filhos. Não é de você gritar com o filho: quem manda aqui sou eu. Não manda nada. Se precisar falar que manda, é porque não manda. E aliás, quem manda é o Senhor. Você não manda em coisíssima nenhuma. E perde o respeito dos filhos quando começa a gritar, esbravejar e espumar. Perde o respeito. A gente conquista os filhos com amor, com respeito, com educação e com o poder vivo da palavra de Deus. Fica fácil, viu? Quer dizer para você que fica fácil. Ah, mas meu filho é irritado, meu filho é endemoniado. Pois é. A palavra, a espada do Espírito, vai curar de toda a demonice na vida dele. Faz ele ler. Ah, mas já é grandão. Não tem problema. Mas já é casado. Não há problema. A Bíblia é para casado, para velho, para o novo. Eu sou o Deus das gerações. Deus de Isaac, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Então, a palavra serve, ela é válida para todas as gerações, para todas as faixas etárias. Então, meus irmãos, o que você e eu precisamos experimentar é uma revelação de Cristo. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo. Há muitas coisas que você vai ler no livro do Apocalipse que você não vai entender. Mas se você obtiver a revelação de Jesus Cristo, tudo se tornará mais fácil, mais esclarecedor. Garanto isso a você. Porque nós não precisamos ter todo o conhecimento, não, porque são mistérios que vão sendo desvendados gradativamente. É processual, entendeu? Eu não vou revelar tudo para você. Ah, agora já sei tudo da Bíblia. Não vai acontecer isso. Primeiro porque a Bíblia é eterna, é um livro, palavra viva que você vai, cada vez que você sabe, mais você sabe que não sabe. Quanto mais eu penso que sei, mais eu sei que não sei. Porque tem tantos versículos que eu já li, tantas passagens que eu já li várias vezes, e todas as vezes que eu li, eu via coisas diferentes. 1 João, por exemplo, 1 João 3:1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Eu comecei a meditar nesse texto, que eu já conhecia de cor, salteado. E meditar, e reler, e vai, e vem, e volta, e lê, e relê, e medita, e guarda, e decora. Sabe o que aconteceu? Deus me deu 4 mensagens nesse texto. Eu enxerguei, como nunca tinha visto antes, 4 temas específicos em 1 João 3:1. Primeiro tema, grande amor. Há muitas pessoas que não conhecem o amor, tão pouco o grande amor.
Há muitas pessoas vegetando na vida cristã porque não conhecem o grande amor. Não sabem discorrer sobre isto. Porque não tiveram uma experiência marcante, definitiva, com o grande amor de Deus. Por que João está chamando a nossa atenção para esse detalhe? Vede, ele está dizendo, vede quão grande amor. Leia esse texto, medite nele, deixe Deus falar ao seu coração, que Ele vai abrir os seus olhos sobre a grandiosidade desse amor. Vou dar só uma dica de como medir a grandiosidade do amor de Deus. Em Romanos capítulo 5, Paulo diz assim: onde abundou o pecado? O pecado tem poder? Tem sim. É uma lei. Onde abundou o pecado? Então o pecado tem poder, tem força, porque ele abundou, se espalhou. Todos nós nascemos sob o regime da lei do pecado. Mas a lei do Espírito da vida em Cristo me livrou da lei do pecado da morte. Onde abundou o pecado, a graça superabundou. A graça tem mais poder que o pecado. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Isso é o grande amor de Deus. Eu ficaria a noite toda aqui falando sobre o grande amor de Deus. O primeiro tema do versículo. Tem mais passagens que se acoplam, que são enxertadas a esse tema básico. E que coloca diante dos seus olhos uma revelação linda da grandeza desse amor. É isso que me leva a cantar, a tocar, a me desmanchar na presença de Deus. Porque eu não descobri isso um dia, agora e vou para outro tema. Não, eu volto nesse tema e começo o meu dia meditando no que Davi diz no Salmo 143, no versículo 8. E Davi diz: faze-me ouvir o teu constante amor pela manhã. Sabe o que acontece comigo quando eu acordo? Eu vou à fonte do amor e me abasteço e saio para enfrentar aquele dia. Porque Davi disse: pela manhã faz-me ouvir o teu constante amor. Então eu acordo pela manhã com um cântico no coração. Vou lá para um cantinho, ajoelho: Senhor, faz-me ouvir o teu constante amor. Pronto, já está lá. Recebi uma pílula de amor. E saio para andar. Quando eu ouvi o testemunho desse casal lá no Coco, eu falei para eles: ganhei o dia hoje. Eu nunca ia imaginar que eu ia encontrar vocês, nunca ia imaginar que vocês tiveram uma experiência baseada no fato que vocês estão relatando aqui. Ganhei o dia. Falei para eles, meus companheiros: eu ganhei o dia. Podia ir embora hoje, mas amanhã tem trabalho. E amanhã eu vou ter um contato, uma experiência nova com o amor de Deus. E você pode ter também. Então, vede com grande amor. Primeira mensagem. Segunda mensagem: fôssemos chamados filhos. Identidade. A minha identidade não é de pastor, nem de cantor, nem de ministro de louvor, nem de apóstolo, nem de bispo, nem de querubim, nem de serafim. A minha identidade, filho. Deus honra filhos. Não honra funções necessariamente. Honra a função por causa do filho que exerce a função. Isaías capítulo 1, versículo 2 diz: eu criei filhos. Não criou pastores, nem cantores. Deus criou filhos. Deus é relacional. E isso que o povo não entende. Nós não entendemos o que é relacionamento com Deus. A gente cria regras de relacionamento com Deus. Para ter intimidade com Deus, passo 1, passo 2, passo 3. Isso aí vai acontecer? Nada. O cara põe em prato a receita, mas ele não vai ter uma experiência de intimidade, porque se ele não nascer de novo e tornar-se filho, ele não vai se tornar íntimo de Deus. Deus não criou pastores, não criou evangelhos. Deus criou filhos. Eu criei filhos. Eu criei filhos. Eu criei filhos. Está escrito na Bíblia. Eu criei filhos. Deus quer ter comunhão com você. Relacionamento com você. Não é lei. Não é estatística. Não conta ponto para a igreja. É pessoal, é individual. E você sabe, a pessoa que tem uma comunhão com Deus, que
tem a Deus como seu pai, você sabe o que ela é feliz, o rosto dela estampa essa alegria, ela tem saúde emocional, ela está equilibrada, ela está estruturada, ela está amadurecendo, ela está evoluindo, ela está crescendo, ela está frutificando, sem imposição. Não estou falando, não estou dizendo isso com a intenção de mostrar que é tudo bagunçado, é tudo livre, leve e solto. Não é isso que eu estou falando. Pelo contrário, quem tem temor de Deus não vive livre, leve e solto. Não é leviano, não é moleque, para falar uma linguagem mais aberta. Agora o Ademar falou que é tudo assim solto. Não é solto coisíssima nenhuma, não. Você tem responsabilidade com as pessoas que estão próximas de você. Porque é assim que a Bíblia diz, somos membros uns dos outros. A sua vida diz respeito a mim, sabia? A minha vida diz respeito a você. Mas você não é pastor daqui, mas eu sou do corpo de Cristo. Você é do corpo de Cristo? Então a sua vida diz respeito a mim. Eu sou responsável por você. E você é responsável por mim. Pelo menos na minha Bíblia está assim. Vós sois membros uns dos outros. Está escrito aqui. De ambos os povos fez um. Reconciliou no seu sangue todos os homens. Vós que estavais longe, agora estáis perto pelo sangue de Cristo. Ele no seu corpo desfez as inimizades, fazendo surgir um novo homem. Derrubou um muro de separação, Efésios 2. Você tem responsabilidade com a pessoa que está aí ao seu lado. Eu tenho responsabilidade com as pessoas que estão à minha volta. Nós somos responsáveis uns pelos outros, à luz da descrição e o modelo da palavra de Deus. Não tem individualidade. Eu sou eu, você não é você. Se você é você, você não é do corpo de Cristo. Eu sou mais eu penso assim, então você é de outra categoria, menos da igreja de Jesus. Não há lugar para individualidade, individualismo, não há lugar. Mas assim eu não entendo. I'm sorry. Assim fica difícil. Lamento. O que Deus estabeleceu, Ele não vai mudar. Ou nós levamos a sério a palavra de Deus, o sacrifício da cruz, o sangue derramado, ou nós vamos ter surpresas desagradáveis. E Deus não quer que nós tenhamos. O cristianismo é aliança. A aliança fala de casamento. Membros uns dos outros são um. O corpo de Cristo é uno. Ele é o cabeça. Nós somos membros uns dos outros. Nós estamos aliançados. A aliança da cruz. Não tem individualidade, meu. Não tem esse negócio mesmo. Isso é engano do inferno. Ouçam o que eu estou dizendo para você da parte da palavra do Senhor. Jesus está voltando e há muita gente perdida na igreja que está vivendo o seu cristianismo personal, cristiano. Cristianismo à la vontade, a sua vontade, ao seu bel prazer, sobre a sua ótica, sobre os seus paradigmas e valores. Nós somos membros uns dos outros. Nós somos membros uns dos outros. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Ninguém pode mudar isso. Já está consignado, estabelecido. Então eu tenho que rever algumas coisas. Faça isso. Então eu tenho que repensar. Faça isso. Então eu preciso falar com o pastor. Faça isso. Mas não desista. Vem para os braços do Pai, para o seio do Pai. Chamados filhos. E a terceira mensagem do versículo: por isso o mundo não nos conhece. Sabe o que significa isso? Nós fazemos a diferença. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós somos, Jesus disse, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Onde você chega, a luz chega. Onde você chega, o sal chega. Onde você chega, o amor chega. Se não está acontecendo isso comigo, com você, tem algo muito errado conosco.
Porque onde eu chegar, o amor tem que chegar. Presença de amor que está em mim. Perfume de Cristo. É isso, meus amados. Conselhos de Deus na sua palavra. Qual o começo de tudo? Cristianismo são regras e leis? Não. Cristianismo é vida. E essa vida emana do Cristo ressuscitado à direita do Deus Pai. Temos um advogado junto ao Pai. Revelação de Jesus Cristo. Você e eu precisamos viver a cada dia aspirando, ansiando, anelando por sua presença, por conhecê-lo mais profundamente. No final do Evangelho de João, no final do capítulo 20, do capítulo 21, João está dizendo: Jesus fez na presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Esses porém foram feitos para que saibais e creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E nos versículos finais do capítulo 21, João está dizendo: Jesus, nem todos os livros do mundo seriam suficientes para registrar os feitos do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, falando sobre Jesus em Colossenses, ele diz: nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. O que eu sei de Cristo, irmãos? O que você sabe? Que revelação você tem aí? É com essa revelação que eu me torno um marido melhor. É com essa revelação que eu me torno um pai melhor. É com essa revelação que eu me torno um pastor melhor. É com essa, de posse dessa revelação, que eu me torno um ministro melhor, levando saúde e vida. Amém? Tá bom ou tá ruim? Quer mais? Tem mais chumbo aqui, quer? Podemos dizer amém à palavra do Senhor? Não é amém a minha palavra. Eu não preciso de amém. Mas aqui, o negócio é sério. Eu tentei falar para você a Bíblia. Não é minha visão, não é meu argumento, não é o meu sermão. Estou tentando alimentar você. Eu amo você. A gente não tem coragem de falar isso, né? Falar isso para o homem. Ô, boiola aí, meu, qual é? Porque se pensa assim, é porque não tem o Espírito de Cristo. Para você ser macho para falar isso. Homem de verdade não tem rabo preso, não tem preocupação com essas coisas. E a boca fala do quê? Se meu coração tem amor, eu posso falar que eu amo você. Ah, você não me conhece, mas eu amo você. Não preciso te conhecer. Eu conheço quem colocou amor aqui no meu coração. Romanos 5:5. Na esperança não há confusão, porquanto o amor de Deus tem sido derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu recebi um Espírito que é santo e cujo fruto é amor. E esse amor derramado aqui me leva a amar pessoas, mesmo não as conhecendo. Amém? Eu vou parar aqui, senão eu não paro mais. Vamos ficar em pé um pouquinho? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Vamos fechar os nossos olhos. Feche seus olhos, meu irmão, minha irmã. Momento de reflexão do que você ouviu hoje à noite. A tônica dessa noite é revelação.
de Jesus Cristo. Quando você tem a revelação de Jesus Cristo, você tem a revelação dos caminhos pelos quais Ele andou e pelos quais Ele vai te levar. Você vai ter a percepção do mundo espiritual. Seus olhos serão abertos para você ser instruído pelo Senhor, para se tornar uma pessoa melhor, um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor ministro, um melhor servo, um melhor profissional. Pela revelação de Jesus Cristo, você vai ser um instrumento abençoador. As pessoas vão ser abençoadas através de você, porque você teve um encontro, e está tendo encontros, e vai ter encontros com Jesus. Então, assim, de olhos fechados, eu quero orar com você. Quero orar por aqueles que nesta noite, ouvindo a palavra do Senhor, desejam, precisam ter uma revelação maior de Jesus, que não estão satisfeitos com o nível de entendimento, conhecimento e de revelação, e reconhecem que precisam de mais. Se você se enquadra nessa descrição, levante a sua mão no lugar onde você está e eu vou orar. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente, mas só levante a sua mão para o Senhor e diga: Senhor, eu preciso de uma revelação. O tempo está próximo, diz Apocalipse capítulo 1, versículo 3. O tempo está próximo, Jesus está voltando. Há tanta gente perdida no mundo e no meio do povo de Deus também. Precisam ser contagiados, influenciados por aqueles que estão tendo uma revelação de Jesus. Não só os pastores, mas você é um cidadão cristão, você é um filho de Deus. Você pode influenciar pessoas com a revelação de Jesus no seu coração. Seu coração vai pegar fogo toda vez que você tiver um encontro novo com Jesus. Há 42 anos que eu tenho tido encontros novos com Jesus, e eu preciso de mais, porque eu tenho pouco, eu quero mais, eu preciso de mais. Senhor, segura estas mãos que se levantam, meu Deus. Segura a mão desse teu filho, dessa tua filha, Senhor, e leva-o, Senhor, uma experiência que ele não teve ainda, que ela não teve ainda. Senhor, abre os olhos dele e abre os olhos dela, Senhor. Não deixe o diabo cegar o entendimento, como diz a tua palavra. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz da glória do Evangelho de Cristo. Mas Deus, que das trevas fez resplandecer a luz, é quem revelará a manifestação da glória do Cristo no seu coração. Segura estas mãos, Senhor. Segura estes teus filhos e leva-os a uma experiência, Senhor, a níveis, a patamares mais elevados da revelação do Senhor Jesus Cristo. E isso fará com que eles se tornem pessoas melhores. Aqueles que convivem com eles perceberão que eles mudaram, Senhor, que o comportamento mudou, que as reações mudaram, que o palavreado mudou, que as atitudes mudaram. Seja assim a bênção do Senhor sobre sua vida, a bênção do Pai, a bênção do Filho e a bênção do Espírito Santo, em nome de Jesus. Obrigado.